juventude, eu não sei se foi esse caso, a juventude às vezes aborrecida com seus professores, que são quase pai, né? Ainda mais quando ama, aí de raiva vão fazer aquilo que você não gosta, que você não quer atingir a pessoa que gosta, né? E aí botou lá o tijolo e fingiu que adorou, fingiu, imagino que fingiu. Porque, veja bem, um jovem judeu que nasce numa família judaica, que aprende desde criança, né, as leis, assiste aos cultos da sinagoga, aí fica, rapaz, conhece o Deus de Israel, o Deus de Jacó, né? E, e simplesmente com uma raiva vai curvar-se diante de um tijolo, irmão. Irmão, não tem cabimento isso cair na minha cabeça, não. Já se viu essa? Desde criança, as crianças judaicas aprendem que seu Deus é invisível, que seu Deus é invisível, que ele fez os céus, que ele fez a terra, que tudo que existe ele criou. Então, por que você vai adorar uma coisa que ele criou? Aí vai com aquele crescimento, crescimento, crescimento. Vai para a escola rabínica, vai estudar o rabinato, fica seguindo aquele rabino. E aí, quando se aborreceu, botou o tijolo na frente e ficou se curvando para adorar um tijolo. Tem sentido uma coisa dessa? Não tem, irmão. Não tem. Eu, sinceramente, ou ele está fazendo raiva para o seu rabino, vai dizer que ele está adorando, não. É claro que idolatria, nem brincando, a gente nem, não se deve nem brincar. Mas a juventude, quando está com raiva, faz isso para aborrecer seu pai e sua mãe. Aí o mestre, que é considerado o pai também, né? Então, eu acho que foi mais ou menos isso, né? Mas dizer que Yeshua foi se curvar de um tijolo, rapaz, de um tijolo, tem cabimento para coisa dela? Olha, eu não vou dar a sugestão de que tem outra coisa melhor do que tijolo, viu? Se tem outra coisa melhor do que tijolo, do que para se curvar, para mim não tem, mas poderia ser outra coisa mais assim, inteligente, né? Mas nada a gente deve se curvar, né? Nada, é verdade. Só que não tem sentido crer que Jesus foi se curvar diante de um tijolo. O que a gente encontra aí? Olha, ou o rabino, pastor, o rabino lá, mestre desse eixo, levou muito a sério o caso, também, levou muito a sério o caso, e pegou isso aí, usou como prova, né? E ali se curvou diante de um tijolo, veio na minha frente, também ficou com raiva e quis prejudicar o jovem eixo, né? Possa ser, né? Possa ser, né? Mas então, possa ser, mas acontece que Jesus não fez isso, não. Posso ligar aqui. Veja bem, veja bem. O registro dos evangelhos, que eles têm mais consistência no relato histórico a respeito do homem Jesus, diz que aos 30 anos de idade, já homem, 30 anos de idade, ele se apresentou a João, seu primo, que era sacerdote vestido como se fosse o profeta Elias, dentro do Rio Jordão, se batizou ali. Segundo o ensino de João, o batismo era para a redenção, era o arrependimento de seus pecados. Então, as pessoas mergulhavam, se erguiam. Yeshua, ele se levantou ali, né? Jesus se levantou depois do batismo. E o que é que aconteceu? Ele seguiu o caminho dele para o seu ministério, né? Aí não se vê um homem, um conhecimento que teve, de ouvir o Yohanan, o sacerdote que abandonou o sacerdócio para cuidar do povo judeu de uma forma especial. Ali não se vê um Jesus que vai adorar um tijolo. Não tem noção.
Então, quem escreveu esse relato dentro do Talmud não conhece os registros dos 4 evangelhos, que não tem nada a ver um com o outro, não se vê o Jesus ali adorado. Aí veja só, se você for ler os 4 evangelhos, uma coisa que muito se repete lá, e que a gente vai ver aqui, é que após o batismo de Jesus, já um homem de 30 anos, né, ele é levado pelo espírito de Hashem para o deserto. E, coincidentemente, bendito é o nome do Senhor para essa água. Foi bem. Amém. Ele é levado para o deserto e passa ali 40 dias em jejum, fazendo reflexões espirituais. No fim dos 40 dias, conta o registro lá, né? No fim dos, diz que aquele anjo da morte, o povo judeu é chamado de anjo da morte, para nós é chamado de Satanás, né? É o anjo da morte. Ele aparece para Jesus, se apresenta e fala com Jesus. Aí veja a resposta que Jesus deu. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, né, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha aí, prática de magia, né? Usar o poder de Hashem e transformar em pão para comer, para saciar a sua fome. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito. Olha só o homem Jesus nos evangelhos, né? Está escrito, respondeu para a criatura fantasmótica, né? Espiritual, que estava tendo aquela comunicação com ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Hashem. Está em Deuteravim, é o nome do Deuteronômio, né? O 4º livro do Pentateuco, da Torá, né? Então ele usa essa palavra: nem só do pão viverá o homem, né? Então, o diabo o transportou. Aí veja você, essa é a resposta que Deus usou as escrituras. Aí diz que o diabo transportou ele para o alto do templo, na narração aqui. Não sei se foi uma visão, se foi um poder mesmo de transportar fisicamente, não sei que essa criatura teve esse poder. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E usou aqui o Salmo 91, esta criatura. E está lá no Salmo 91 essas palavras mesmo, né? Que o Eterno envia seus anjos para, como está dizendo aqui. Porém, Yeshua, Jesus, novamente responde para a criatura. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não porás o Senhor teu Deus à prova, né? Não tentarás. Isso está em Deuteronômio, né? E ele usou o texto da Torá para replicar a esta criatura maldosa. Ela não satisfeita, essa criatura fez outra investida em Yeshua, que estava à beira da alucinação, né? A pessoa que está 40 dias sem comer, está em visão espiritual profunda, está no seu subconsciente ali, né? E disse-lhe, novamente o transportou o diabo, agora chama de diabo, né? A um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prestares e me adorares. Aí olha lá, o diabo ofereceu coisa boa para Yeshua. Riquezas, poderes, governo, poder, enfim, ser super poderoso mesmo, né? E olha a resposta de Yeshua. Então disse Jesus, Yeshua: vai-te, Satanás,